Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Mimi, esse é o MimiTube e eu espero você hoje com um vídeo muito legal com uma novidade incrível que eu tenho para vocês. Quem me acompanha no Instagram e aqui no YouTube sabe que recentemente eu e minha família nos mudamos para os Estados Unidos. É verdade, foi uma mudança radical. E eu quero contar um pouquinho aqui para vocês de como está sendo essa transformação, essa mudança total nas nossas vidas. Bom, antes já quero te convidar, porque se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está perdendo tempo. E tem muita coisa legal para acontecer por aqui, então não perde tempo. Se inscreve agora para não esquecer, não deixa para depois, tá bom? E também lá no Instagram, se você não me segue lá, então dá uma passadinha depois lá, vou deixar o link na descrição também, assim você pode me acompanhar no dia a dia, como vai ser toda essa transformação, toda essa mudança, e eu espero que você goste de acompanhar o meu dia a dia na América. Gente, tudo começou quando eu e o meu marido tivemos a curiosidade, a vontade de conhecer a América pela primeira vez. Quando nós voltamos, ficamos realmente impressionados com o que nós vimos e então decidimos começar uma pesquisa sobre que tipo de visto seria o mais adequado para nós, para nossa família, para realizar essa mudança. Na época, a gente não tinha muitas informações, mas nós conseguimos saber um pouco sobre visto de estudante, visto de trabalho, visto de investidores, enfim. Foram vários os vistos, mas nenhum deles se adequava à nossa família, à nossa realidade. Então, num belo dia, numa das minhas pesquisas, eu descobri o visto EB3 Unskilled. Sim, é um visto de trabalho e ele é específico para trabalhadores estrangeiros. Então, os Estados Unidos têm uma cota anual de vistos que são emitidos para pessoas que têm habilidades específicas ou não, que têm experiência ou não, para trabalhar em cargos onde os nativos americanos não querem trabalhar. Então, é essa vaga que é oferecida para trabalhadores estrangeiros. Parece um pouco absurdo, eu sei, é verdade, mas é real. Existe isso. E eu quero contar um pouco aqui para vocês de como foi todo esse processo, as etapas desse processo, os custos dele, enfim. Se você tiver dúvidas, deixa aqui no comentário, porque depois eu vou fazer um vídeo só com as dúvidas, tá bom? Mas enfim, continuando a história, a gente descobriu esse visto e nós pesquisamos muito sobre ele na internet, com pessoas que já haviam concluído ou que já estavam nesse processo, para saber sobre a veracidade dele, se era esse mesmo, enfim. Muitas dúvidas, acompanhada de bastante medo, eram presentes nessa época. Mas tudo deu certo porque as pesquisas comprovaram que realmente é um visto possível, um visto que existe realmente, não é nenhuma fraude, e que exigiria da gente uma boa dose de paciência, porque por volta de 2 anos a gente ia precisar aplicar esse visto ainda estando no Brasil. Logo após a fase de pesquisa na internet, comparação de vários vistos, a gente decidiu entrar em contato com as empresas que poderiam possibilitar esse visto para a gente ainda estando no Brasil. Porque parece uma coisa muito distante, parecia que a gente não ia conseguir por causa da distância de países, né? E assim esses advogados e essas assessorias puderam nos esclarecer várias dúvidas. Então, não foi uma só, gente, eu entrei em contato com várias empresas que já faziam esse tipo de processo para que a gente pudesse tirar as nossas dúvidas. Depois de agendar várias chamadas com empresas diferentes, a gente decidiu aplicar com uma empresa que faz esse tipo de assessoria. Ela linka os empregadores americanos aos possíveis empregados ao redor do mundo. Então, assim, vou deixar lá na descrição o contato dessa empresa de assessoria que eu contratei, ainda estando no Brasil, para fazer todo esse processo pra gente. E se você se interessar, dá uma conversadinha com elas, eu tenho certeza que elas vão te atender tão bem quanto me atenderam. Essa assessoria que eu contratei,
ela, além de me linkar com o meu sponsor, que é a palavra que a gente utiliza para empregador, né? Ela fez toda a parte burocrática, toda a parte que os advogados solicitavam, ela fazia esse intermédio, essa ponte entre a gente e os advogados. Todas as orientações foram passadas, o passo a passo, né, de cada uma das etapas desse processo, todas as fases, foi acompanhada do começo ao fim por essa empresa. Então, a gente paga por esse serviço, além de uma gama de outros serviços que vem incluso, né, nesse pacote, vamos dizer assim, que dizem respeito à nossa chegada nos Estados Unidos, né? Encontrar casa, escola para criança, tirar carteira de motorista, enfim, são vários serviços que estão inclusos nesse pacote. Então, essa empresa que me assessorou do começo ao fim permitiu que esse sonho fosse realizado. Então, o trabalho das pessoas dessa assessoria fizeram toda a diferença na minha vida, e esse processo só foi possível pela seriedade com que elas trabalham. Eu digo elas porque a maioria de quem nos atendia eram sempre mulheres, tá? Então, eles têm sede aqui no Brasil, eles estão espalhados ao redor do mundo, mas eu escolhi essa empresa principalmente porque na época eu tinha um inglês bem ruim, então eu preferi ter esse atendimento em português, tá? Então, eles têm uma sede aqui no Nordeste brasileiro, que funciona fisicamente mesmo, e o contato com elas era diário quase, todas as vezes que eu precisava, todas as vezes que eu tinha dúvidas, eu estava sempre ali com elas pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, foi a melhor decisão que eu tomei contratá-las e foi muito bom. A minha experiência com o EB3, junto com essa assessoria, foi excelente. Vou finalizando o vídeo por aqui para deixar o convite para as próximas semanas, porque eu sei que ainda tem muita coisa para a gente falar sobre esse visto, sobre essa mudança, o porquê a gente mudou, por que a gente quis fazer isso, como foi todo esse processo, quanto custou, quanto tempo levou. A gente tem tanta coisa para a gente falar ainda e não caberia num único vídeo. Então, nas próximas semanas eu vou continuar falando um pouco sobre isso, um pouco sobre a vida nos Estados Unidos, como foi essa chegada na América, enfim. Eu espero que você volte e desfrute dessas informações aqui também, acompanhem o meu dia a dia e todos os vídeos e lá no Instagram também. Então, até mais! Tchau, tchau!